Mais conhecido por sua atuação no filme A Espera de um Milagre, Michael Clarke Duncan é sempre lembrado por sua estatura imponente e voz marcante, e por conta dessas características ele era frequentemente escalado para filmes de ação. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais da história de um garoto simples que perseguiu a carreira de ator. Michael Clarke Duncan nasceu no dia 10 de dezembro de 1957, em Chicago. Filho de uma faxineira chamada Jean Duncan, que foi mãe solo e cuidou de Michael e da sua irmã Judy. Quando criança, Michael queria ser jogador de futebol, porém sua mãe tinha medo de que ele se machucasse. Ele então passou a sonhar com a carreira de ator. Duncan frequentou a universidade pública Alcorn State, no Mississippi, mas precisou desistir para sustentar sua família quando sua mãe ficou doente. Um dos trabalhos que Duncan teve na época foi como escavador de valas para a empresa Peoples Gas Company. Além de escavador, antes de ter chances como ator, Michael trabalhou como segurança em várias casas noturnas e também como guarda-costas de grandes estrelas da época, como Will Smith, Martin Lawrence, Jamie Foxx e The Notorious Big. Ele deixou um amigo assumir o lugar dele na noite em que Notorious Big foi baleado, o que o levou a desistir desse tipo de trabalho. Foi através do contato com atores famosos que ele começou a fazer pequenas aparições em filmes e séries, como em Um Maluco no Pedaço. A primeira aparição do ator nos cinemas foi em 1995, sendo uma participação não creditada no filme Sexta-feira em Apuros. Mas o primeiro papel de destaque de Duncan foi interpretando o personagem Bear no filme Armageddon, ao lado de Bruce Willis e Ben Affleck. Bruce Willis seria responsável pelo divisor de águas na carreira do ator, já que foi ele quem recomendou Duncan para o diretor Frank Darabont para estrelar o filme A Espera de um Milagre no papel de John Coffey. Por esse papel, Michael ganhou diversos prêmios de atuação e chegou a ser indicado ao Oscar e Globo de Ouro como o melhor ator coadjuvante. Além de Armageddon, Michael Clarke Duncan trabalhou em outros 3 filmes com Bruce Willis: À Beira da Loucura, Meu Vizinho Mafioso e Sin City, A Cidade do Pecado. Por conta da sua voz marcante, Duncan realizou alguns trabalhos como dublador, fornecendo sua voz para animações, jogos e comerciais. Entre os seus trabalhos na área estão os 2 filmes Irmão Urso, fornecendo a voz original do personagem Tug, Kung Fu Panda, sendo a voz do comandante Bashir, e a voz do Kilowog no filme Lanterna Verde de 2011. Duncan apareceu em 3 adaptações dos quadrinhos para o cinema, de 3 editoras de HQs diferentes. Ele interpretou o personagem da Marvel Comics Wilson Fisk, também conhecido como The Kingpin em Demolidor, O Homem Sem Medo, de 2003, o personagem da Dark Horse Manute em Sin City, A Cidade do Pecado, de 2005, e o da DC Comics, já mencionado, Kilowog em Lanterna Verde, de 2011. Assim como Paul Walker, Henry Cavill e Demi Lovato, Duncan praticava jiu-jitsu brasileiro, sendo faixa azul nessa modalidade. Durante as gravações de O Escorpião Rei de 2002, Duncan foi acidentalmente atingido por Dwayne Johnson durante uma sequência de luta. Ele se inclinou muito para um golpe e seu queixo acertou o cotovelo de Johnson. Depois de atuar nesse filme, eles se tornaram grandes amigos. Quando completou 51 anos, Michael Clarke Duncan se tornou vegetariano e apoiou a PETA, ONG que luta pelos direitos dos animais, em suas campanhas e anúncios. Ele concedeu uma entrevista falando sobre seu estilo de vida favorável aos animais, e a entrevista criou uma grande comoção. Em fevereiro de 2012, Michael ficou noivo da atriz e ex-participante do reality show O Aprendiz, Omarosa Manigault. No mesmo ano, mais precisamente em 13 de julho, Duncan sofreu uma parada cardíaca e foi reanimado por sua noiva, que fez uma ressuscitação cardiopulmonar, sendo hospitalizado posteriormente. Quase 2 meses depois, Michael morreu em 3 de setembro de 2012, aos 54 anos, de complicações após a parada cardíaca. E essas foram algumas curiosidades sobre o ator Michael Clarke Duncan.